Salve vossa magnificência! Nós somos o IDCP, o Instituto de Democratização do Coaching da PNL. Eu sou Leonardo Dávila, coach e practitioner em PNL, ou PNL practitioner, dependendo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso irmão, o coronavírus. É isso mesmo, esse é o nosso irmão. Seguindo a teoria descoberta por um cara muito inteligente, há uns 800 anos atrás, mais ou menos, chamava-se Francesco, morava na cidade italiana de Assis. Francisco de Assis, tradução para o português, para os católicos, São Francisco de Assis. Ele percebeu que todos nós temos uma mesma origem, todos nós viemos de algo, né? Para ele, para os cristãos, esse algo é Deus. Para outros é o cosmos, é o Big Bang, é o universo. Independente de qual seja a sua fé, é fato que nós viemos de um mesmo lugar. Nós temos uma origem comum. Uma vez temos origem comum, nós podemos dizer, né, numa terminologia bem família, tipo família, que nós temos um pai em comum. O universo, Deus, o que você achar que deve aí. Nós temos esta origem. E o coronavírus, ele tem essa mesma origem de nós. Esse mesmo Francisco de Assis, ele plantava horta, e na sua horta ele plantava as plantações normais e ele reservava um espaço para as ervas daninhas, aquelas ervas que prejudicam as outras, que prejudicam as verduras, as frutas. E ele dizia que essas ervas daninhas, elas tinham uma função dentro da natureza. Se elas existiam, elas tinham uma função. E por isso ele a mantinha separado das outras para não prejudicá-las, mas ele as mantinha. E aí isso aí nos leva a refletir um pouco e nos leva a refletir bastante sobre o coronavírus, né, que causa a Covid-19. Então nós vamos fazer uma reflexão do Covid-19, o coronavírus, o novo coronavírus, a partir do coaching, a partir da PNL. O que nós podemos aprender com o coronavírus? Será que ele tem algo a nos ensinar? Acho que sim. Acho interessante a gente falar um pouco. Vamos lá? Aí vamos falar antes um pouquinho sobre biologia, né? O que é um vírus? O vírus, ele não está dentro da classificação de um ser vivo. Ele não pode ser considerado tanto um ser vivo. Para que algo seja considerado um ser vivo, ele precisa preencher algumas características. São algumas características que eu não vou enumerá-las agora. O fato é, o vírus ele não preenche essas características. Então, ele inclusive não se alimenta, né? Ele não tem uma alimentação exatamente. O que acontece? O que é o vírus, então? O vírus, ele é uma massa proteica, né? Ele é uma proteína. Essa proteína ela tem um código genético, um código genético simples, né? Não por exemplo, o ser humano, nós seres humanos, o nosso código genético é bem complexo, né? Por todas as funcionalidades que nós temos um código genético complexo. O vírus não, ele é um código genético bem simples, mas é uma massa proteica, é uma proteína que é envolvida por uma camada de lipídios, uma camada gordurosa, uma camada de gordura, de lipídios. Então veja, a camada de lipídios guarda uma massa proteica. Beleza, o vírus, o coronavírus, por exemplo, ele está tranquilo, ele dentro do seu ambiente, ele fica na boa, tranquilo, sem dar problema nenhum. Né? Dentro do hospedeiro também, ele acha lá as condições favoráveis para que ele permaneça dessa forma. Mas aí que está o problema.
quando ele sai das suas condições favoráveis, quando ele sai do seu ambiente, ele sai do seu hospedeiro e vem, por exemplo, para o ser humano, para o ambiente normal, o que acontece? Aí já não há mais condições favoráveis para ele. Esta camada de lipídios que envolve a massa proteica, ela se desfaz. Fora das suas condições naturais, normais, fora do seu ambiente propício, ela se desfaz. O que acontece com essa massa proteica, com essa proteína? Ela se derrama e se desfaz, se perde. Então, você não vai encontrar por exemplo, você não vai, a menos que haja um congelamento, né, mas você não vai encontrar fóssil de um vírus. Você pode encontrar o fóssil de uma bactéria, você pode encontrar fóssil de protozoário, de outros seres microscópicos, mas de um vírus não. Porque ou o vírus está parado, está ativo, parado, ou o vírus ele se desfaz. Então, o que acontece? Quando ele percebe, então, que ele vai se desfazer, aí ele tem um forte instinto de legado. Ele tem um forte instinto de sobrevivência. Ele diz a mim, apesar de não ser vivo, de não ser exatamente um ser vivo, ele tem instintos naturais de sobrevivência, instintos naturais de perpetuação da espécie. Ele quer se perpetuar, quer que a sua espécie continue. Então o que ele faz? Ele usa a sua potencialidade, as suas características próprias. Ele pega, então ele vai para uma célula normal, que está uma célula, vai para uma célula normal, ele derrama, ele abre a sua proteção de lipídios, ele abre a sua proteção, ele injeta a sua massa proteica para dentro da célula, e aí a célula, ela é pura proteína, ela é cheia de proteínas, vários tipos de proteína. O que ele faz? Então, o que essa massa proteica vai fazer? Ele vai se espalhar e vai pegar toda aquela massa proteica da célula, toda aquela proteína que a célula tem disponível ali, e vai reorganizá-la para que ela crie novos vírus. Então, ou seja, ele tem esse forte instinto de perpetuação. Então, ele vai produzir mais vírus e se espalhar. Então, qual que é o grande detalhe? Primeiro, o ser humano invadiu o espaço do coronavírus e causou... O coronavírus sentiu ao invadir seu espaço que a sua espécie estava ameaçada. Ele partiu para ataque, ele partiu para a sobrevivência, ele partiu para a perpetuação da sua espécie. E aí o que nos diz isso? Aí podemos refletir a partir do coaching o quê? A questão do legado. Veja que o mais simples dos seres, ele quer deixar algo para a sua posteridade. Nós, seres humanos, nós não podemos ser diferentes. Nós temos que aprender primeiro a respeitar o ambiente do outro, né? Respeitar a ideia, as coisas do outro, porque foi o desrespeito ao coronavírus que trouxe o coronavírus para o ser humano, foi desrespeito ao ambiente propício dele, foi a invasão do ambiente dele que trouxe toda essa pandemia para cá. E aí o coronavírus, diferentemente de outros aí, ele é altamente contagioso. Então é preciso tomar muito cuidado com essa questão, porque ele se espalha com facilidade. Ele tem essa outra característica que está dentro do instinto de sobrevivência. Ele se espalha e aí ele quer sobreviver. E
Se ele tivesse ficado quietinho lá, ele não ia prejudicar outras espécies, como o ser humano. Mas ele foi prejudicado, ele começa então a prejudicar também. E aí acontece isso tudo que está acontecendo com a gente. Então, primeira coisa que a gente tem que aprender é respeitar o espaço do outro. Respeitar o limite do outro, o espaço do outro, não querer invadir, não querer converter, né? Entre termos assim, trazê-lo para suas ideias. Não podemos fazer isso, parte um respeito. E nós precisamos viver a vida de modo a deixar um legado para o outro. Né? Não podemos querer passar esta vida. Se a gente ver o nosso íntimo, o nosso instinto natural de legado, que veja que está cá numa massa proteica simples, que não é nem considerado como um ser vivo direito, este instinto natural de legado está aqui nele. Já imagina em nós, com este genoma tão complexo que nós temos, um código genético complexo. Imagina em nós. Então, esse instinto de legado ele está muito mais presente, muito mais forte em nós, seres humanos. E nós precisamos dar vazão a isso. Se o nosso instinto, se o nosso subconsciente estiver percebendo que nós não estamos deixando um legado, aí começa a trabalhar o subconsciente de modo a atrapalhar até o consciente, e aí começa os problemas emocionais e tudo mais. Então, tudo está voltado aqui para um instinto natural de legado. Que nós, já que nós estamos falando um pouco aqui do coronavírus, que nós possamos tomar os devidos cuidados com o coronavírus, né, os cuidados que são recomendados pelas autoridades, sem julgamento, né? O princípio basilar do coaching, da PNL, é a ausência de julgamento, sem julgar o outro, sem querer invadir o espaço do outro, respeitando o espaço do outro, tomar os devidos cuidados, porque lembrando que eu já falei aqui, ele é extremamente contagioso, ele se espalha com muita facilidade. Então tome cuidado, tome bastante cuidado com ele. O grande detalhe dele é, como eu disse, como ele é rapidamente contagioso, se contagia muito rápido, pode acontecer um processo de aquelas pessoas que precisarem de hospital irem todas ao mesmo tempo para o hospital, superando a capacidade desse hospital, do hospital de atender, superando a capacidade do sistema de saúde de atender. E é isso que está acontecendo nesses países onde a pandemia se espalhou grandemente, está acontecendo isso. O número de doentes que precisam de hospital superou a capacidade do hospital. Então, que a gente tome todos os cuidados necessários para que a gente passe por esse período mais tranquilamente, com menos estresse, com menos problemas, e aprendendo essa lição de não invadir o espaço do outro e buscar sempre deixar legado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até mais. E lembre-se, vamos fazer acontecer.